Livro 6. Até este momento escreveu o autor contra os que julgam que cumpre tributar culto aos deuses, com os olhos postos na presente vida temporal. Agora escreve contra aqueles que acreditam que pela vida eterna que se lhes deve tributar culto. Há de Agostinho refutar esses tais nos 5 livros seguintes. Expõe neste, em primeiro lugar, a opinião a respeito dos deuses, considerada muito objeta por Varrão, escritor de grande autoridade entre os teólogos dos gentios. Aduz os 3 gêneros dessa teologia, chamada, segundo ele, fabulosa, natural e civil, e logo demonstra não servirem de nada para a felicidade da vida futura a fabulosa e a civil. Prólogo. Creio haver refutado o suficiente, nos 5 livros anteriores, quem pensa que, com o rito e servidão que os gregos chamaram de latreia é devida ao Deus único e verdadeiro, cumpre venerar e adorar muitos e falsos deuses, convencidos, pela verdade cristã, de serem apenas vãos ídolos ou imundos espíritos e malignos demônios, criaturas, em suma, não o Criador. E quem ignora não lhe bastarem a excessiva estultícia e pertinácia nem esses 5 livros, nem outros, seja qual for o número. É que se considera a glória da vaidade não ceder às forças da verdade, coisa causadora de prejuízo àquele a quem visto tão inumano domina. Também existem enfermidades consideradas incuráveis pela arte médica, o que não acontece em prejuízo do médico, mas do enfermo. Quanto aos que o leiam sem nenhuma obstinação diante do erro ou, pelo menos, com minguada e não excessiva, julgam, considerando e ponderando tudo, havermos, com esses 5 livros já prontos, resolvido a questão proposta e pecado mais por excesso que por falta. E não podem pôr em dúvida que esse ódio, que a religião cristã atribui às calamidades, os flagelos e as revoluções do mundo, esse ódio que os ignorantes se afanam em propagar e os sábios dissimulam, mas, contra suas próprias luzes e cedendo à louca impiedade que os possui, admitem existir, esse ódio não pode, a olhos desinteressados, continuar sendo senão absoluta falta de tino, absoluta falta de entendimento dos fatos e simples consequência de temerária leviandade e de perniciosa animosidade. Capítulo 1. Dos que dizem adorar os deuses, não pela vida presente, mas pela eterna. Agora, posto que a seguir, como exige a ordem prescrita, temos de refutar e ensinar os que sustentam que os deuses dos gentios, desvirtuados pela religião cristã, não devem ser adorados pela presente vida, mas por amor à vida que há de seguir a morte. Apraz-me dar princípio a minhas palavras pelo verídico oráculo do Salmo Sagrado. Bem-aventurado aquele cuja esperança é ao Senhor e não deteve os olhos em vaidades e loucuras mentirosas. Entre todas as vaidades e loucuras mendazes, contudo, com muito maior tolerância se há de prestar ouvidos aos filósofos, a quem desagradaram essas opiniões e erros dos povos. Esses povos forjaram estátuas dos deuses, fingiram ou consideraram feitas muitas falsidades e perversidades daqueles que batizaram com o nome de deuses imortais e, dando-lhes fé, misturaram-nas com seu culto e ritos sagrados. Com esses homens, que confessaram detestar semelhantes desatinos, embora não o pregassem com liberdade, mas, pelo menos, proferindo entre dentes nas discussões que mantinham, não é de todo fora de propósito tratar esta questão, se, por amor à vida que virá depois da morte, cumpre adorar não o Deus Uno, autor de toda criatura espiritual e corporal, mas a muitos deuses, reconhecidos pelos mais excelentes e ilustres filósofos, deuses feitos e colocados em lugar sublime por aquele que é Uno. Quanto ao mais, quem admitirá dizer-se sustentar-se que esses deuses, alguns já citados no livro 4, a cada qual se comissionavam ofícios singulares das coisas pequenas,
sejam capazes de conceder a vida eterna? Ou será que homens tão hábeis e agudos, que se gloriam de haver com grande proveito ensinado por escrito, para que se soubesse por que cumpre dirigir súplicas a qualquer Deus e que o se deve pedir a cada um deles, com o fim de que não sucedesse o torpíssimo absurdo, como é de uso no palco, de pedir água líber ou vinho às linfas, aconselharão ao homem devoto dos deuses imortais que, quando peça vinho às linfas e essas lhe respondam, temos água, isso peço a Baco. Possa com razão dizer, se não tendes vinho, dai-me pelo menos a vida eterna. Existe algo mais monstruoso que esse absurdo? Porventura, em meio a grandes gargalhadas, pois costumam ser propensas ao riso, se não procuram enganar, como os demônios, não responderão ao suplicante, pensas, ó homem, que temos em nossas mãos a vida, se, como acabas de ouvir, não temos a vide. É necessidade muito desavergonhada pedir ou esperar que nos dêem a vida eterna a semelhantes divindades, cujas funções afirmam ser totalmente particulares a esta vida, trabalhosa e muito breve, e alguma outra coisa referente ao sustento e apoio, de tal sorte que pedir a uma delas o que se encontra sob a tutela ou poder de outra é de tal maneira fora de razão e absurdo, que parece em tudo imagem da estrionice teatral. Isso, quando os atores o fazem com pleno conhecimento de causa, riem com dignidade no teatro, mas, quando o fazem inconscientemente os insensatos, com razão maior caçoam deles no mundo. Os sábios engenhosamente descobriram e consignaram por escrito a que Deus ou Deus e por que motivo se lhes dirige súplica, no tocantes aos deuses estabelecidos pelas cidades. A saber, o que se pede a Baco, o que as linfas, o que a Vulcano e, assim, aos demais. Já mencionei no livro quarto parte disso e parte julguei prudente silenciar. Por conseguinte, se erro pedir vinho a Ceres, pão a Baco, água a Vulcano e fogo às linfas, não se deve entender que disparate maior é a qualquer deles pedir a vida eterna. Com efeito, se, ao tratarmos do reino terrestre, procuramos saber a que deuses ou deusas se devia atribuir o poder de conferi-lo aos homens, e, bem pesados todos os argumentos, chegamos à conclusão de ser muito alheio à verdade pensar que mesmo a fundação dos reinos terrestres fosse obra de alguns dos muitos e falsos deuses, não é, porventura, impiedade e disparate dos maiores acreditar possa qualquer deles dar a vida eterna, que sem vacilação e sem cotejo algum se deve preferir a todos os reinos do mundo. E não nos pareceu não pudessem tais deuses dar o reino terrestre justamente porque são excelsos e grandes, e este algo pequeno e desprezível, de que não se dignariam preocupar em tamanha sublimidade, e sem porque, por mais que alguém com justo motivo despreze, pela consideração da fragilidade humana, as caducas culminâncias do reino terrestre, esses deuses se revelaram incapazes e indignos de administrá-los, dá-los ou conservá-los. E por isso, se, como nulo prova o tratado nos 2 livros precedentes, nenhum deus dessa turba, quer dos quase plebeus, quer dos deuses próceres, é idôneo para dar a mortais reinos mortais, muito menos poderá de mortais fazer imortais. Acrescenta que, se já discutimos com os que pensam dever-se culto aos deuses, não por amor a esta vida, mas pelo daquela que há de seguir a morte, já não se lhes deve render culto nem por aqueles bens que, como distribuídos e próprios, atribui ao poder dos deuses não a razão da verdade, mas a opinião da vaidade. Como creem seus defensores, o culto a esses deuses é necessário para as utilidades desta vida mortal. Contra eles já lutei bastante, quanto pude, nos 5 livros precedentes. Sendo assim, embora fosse mais egrégia e florida a idade dos que deram culto a Deus a juventus e a de quem a desprezo declinasse nos anos da juventude ou nela enfriasse como em corpo carregado de anos, se a fortuna barbada vestisse com maior donaire e vistosidade as bochechas dos que a servem e a seus menosprezadores víssimos imberbes ou com barba falha,
ainda assim diríamos, com toda a razão, que o poder desses deuses singulares se estendia a esse ponto, limitados como eram, de certo modo, a seus ofícios. E por isso nem seria conveniente pedir a juventas a vida eterna, posto que não dá nem mesmo barba, nem da fortuna barbada se devia esperar algo depois desta vida, dado não ter influência alguma nesta vida, nem sobre a idade que ela cobre de barba. Agora, seu culto não é necessário sequer para as mesmas coisas que se julgam submetidas a ela. Muitos que adoravam a deusa juventas não se mostraram elegantes nessa idade e muitos que não a adoravam gozaram do vigor da juventude. Do mesmo modo, muitos devotos da fortuna barbada não puderam chegar a ter barba ou a tiveram feia e, se alguns lhe tributam culto para pedir barba, deles caçoam os desprezadores que a têm. A tal extremo anda desatinado o coração humano que, conhecendo a inanidade e o ludíbrio do culto a esses deuses, por amor a tais dons temporais e fugídios, de que, dizem, cada um deles tem particular presidência, acredite ser frutuoso para a vida eterna. Que podem dá-la não se atreveram a dizer nem mesmo os que, para o nécio populacho prestar-lhes culto, fizeram partilha de tal maneira pormenorizada, por pensarem que eram muitos e para nenhum ficar ocioso. Capítulo 2. Que cumpre pensar do parecer de Varrão acerca dos deuses dos gentios, de quem descobriu tais gêneros e cerimônias, que os teria tratado com reverência maior, se os houvessem em absoluto silenciado. Quem o investigou com maior curiosidade que Marco Varrão? Quem o disse com maior erudição? Quem o ponderou com maior atenção e quem o distinguiu com maior agudeza? Quem o escreveu mais solícita e cabalmente? Embora de menor suavidade de expressão, é de tal maneira doutrinário e sentencioso, que em todo gênero de erudição, por nós chamada secular, e por eles, liberal, ensina o afeiçoado às coisas tanto como Cícero deleita o afeiçoado ao estilo. Afinal, dele tal testemunho dá o próprio Túlio, que nos livros acadêmicos diz que a discussão neles referida teve com Marco Varrão, de todos os homens o mais agudo e, sem dúvida alguma, o mais sábio. Não diz o mais eloquente ou deserto, porque na realidade nesse ponto não pode emparelhar com ele, mas diz de todos o mais agudo. E nesses livros, isto é, nos acadêmicos, em que sustenta dever-se duvidar de tudo, acrescentou, e, sem dúvida alguma, o mais sábio. Achava-se, sem dúvida, tão certo, que desterrava toda dúvida, de hábito apresentada em tudo, como se, havendo de discuti-lo segundo a dúvida dos acadêmicos, esquecesse-se de que era acadêmico. Fazendo no livro primeiro elogio das obras literárias de Varrão, declara, peregrinando e vagando em nossa cidade como hóspedes, teus livros encaminharam-nos como que para casa, para que por fim pudéssemos saber quem éramos e onde estávamos. Declaraste-nos a idade de nossa pátria, descreveste-nos os tempos, descreveste-nos os direitos da religião e dos sacerdotes, declaraste-nos a disciplina doméstica e a pública, ensinaste-nos onde ficam as regiões e os lugares, deste-nos notícia dos nomes, gêneros, deveres e causas de todas as coisas divinas e humanas. Personagem de tão vasta e exímia erudição, de quem resumidamente diz Terêncio neste versinho, Varrão, homem muito sábio em todos os conceitos, leu tanto, que nos maravilha dispusesse de tempo para escrever algo, e escreveu tanto, que mal acreditamos possa alguém lê-lo. Tal homem, repito, de tão grande engenho e tamanha erudição, se fosse impugnador e destruidor das coisas divinas, de que escreve, e dissesse pertencerem não à religião, mas à superstição, não sei se neles escreveria coisas tão dignas de riso, tão detestáveis e desprezíveis.
prestou culto de tal forma aos deuses e julgou que se lhes devia render de tal sorte, que em seus próprios escritos diz recear que pereçam, não por incursão hostil, mas por negligência dos cidadãos. Disso, como da ruína, quer livrá-los e em memória dos bons deposita-os e guarda em seus livros, com cuidado mais cuidadoso que, segundo se apregoa, o de Metelo para do incêndio livrar as sagradas vistais, e Eneas, para da destruição de Troia livrar os penates. E, todavia, deu a ler aos séculos o que sábios e ignorantes com razão julgaram digno de repulsa e muito hostil à verdade da religião. Que devemos pensar, se não haver esse homem muito agudo e capaz, não, porém, livre pelo Espírito Santo, sofrido a opressão dos usos e leis de sua cidade e não querido, sob pretexto de recomendar a religião, calar as coisas que o inquietavam. Capítulo 3. Qual a divisão dada por Varrão aos livros que compôs sobre as antiguidades das coisas humanas e divinas? Escreveu 41 livros de antiguidades e dividiu-os em coisas humanas e divinas. As coisas humanas dedica 25, as divinas, 16. Na divisão segue esta ordem: divide em 4 partes o tratado das coisas humanas e cada parte em 6 livros. Leva em linha de conta o autor, o lugar, a época e a natureza dos acontecimentos. Assim, nos 6 primeiros escreveu sobre os homens, nos 6 segundos, sobre os lugares, nos 6 terceiros trata dos tempos, nos 6 últimos, das coisas. 4 vezes 6, 24. Mas à frente colocou um, especial, que, de modo geral e introdutório, falasse de todos. Nas coisas divinas conservou a mesma divisão, no tocante ao que se deve dedicar aos deuses. Os homens prestam-lhes culto em lugares e tempos. Os 4 pontos a que me referi, estudos cada qual em 3 livros, porque escreveu os 3 primeiros sobre os homens, os 3 seguintes, sobre os lugares, os 3 terceiros, sobre os tempos, e os 3 últimos, sobre o culto divino. Aqui também põe em relevo, com sutilíssima distinção, quem oferece e que oferece. Mas, como era necessário falar, e é o que mais se esperava, de a quem oferecem, escreveu sobre os deuses também os 3 últimos, para 5 vezes 3 completarem o número 15. Todos, como dissemos, são 16, porque também no princípio desses pôs um, especial, que falasse introdutoriamente de todos. Terminado esse, depois de fazer a referida divisão quinta partida, de tal modo subdividiu os 3 primeiros, relativos aos homens, que o primeiro trata dos pontífices, o segundo, dos augures, e o terceiro, dos que indecem viras das coisas sagradas. Os 3 segundos, pertinentes aos lugares, subdividiu-os por sua vez de tal maneira que em um deles fala das capelas, em outro, dos templos sagrados, e em outro, dos lugares religiosos. Os 3 seguintes concernem aos tempos e versam sobre as festas, outro sobre os jogos circenses e o terceiro sobre os cênicos. Dos 3 subsequentes, que correspondem às coisas sagradas, um dedica às consagrações, outro, aos sacrifícios privados, o último, aos públicos. A essa espécie de pompa religiosa, em que por último desfilam os deuses, fechando o cortejo, dedica aos 3 livros restantes, em que trata, no primeiro, dos deuses certos, no segundo, dos incertos, e no terceiro e último de todos, dos deuses principais e escolhidos. Capítulo 4.
da dissertação de Varrão decorre serem mais antigas que as divinas as coisas humanas? Em toda essa série da mais bela e sutil divisão e distinção, qualquer homem que não seja, de coração obstinado, inimigo de si mesmo do que se disse e do que se há de dizer com suma facilidade extrai esta consequência, em vão se busque a grande atrevimento esperar e desejar a vida eterna. Isso é desígnio dos homens ou dos demônios, e não dos demônios por eles chamados bons, mas, para falar com clareza, dos espíritos imundos e malignos sem restrições, que na imaginação dos ímpios com admirável inveja e sutileza semeiam opiniões nocivas, com as quais a alma humana se desvanece e não pode acomodar-se e abraçar-se à verdade incomutável e eterna. E às vezes as entremetem abertamente nos sentidos e as confirmam com o mais enganador artifício que podem. O próprio Varrão testifica haver escrito primeiro sobre as coisas humanas e depois sobre as divinas precisamente porque primeiro existiram as cidades que depois instituíram as coisas religiosas. A verdadeira religião, contudo, não a instituiu nenhuma cidade terrena, pelo contrário, ela é que funda a cidade verdadeiramente celeste, a que inspira e doutrina o verdadeiro Deus, que a seus verdadeiros adoradores dá a vida eterna. O motivo que Varrão oferece, quando confessa haver escrito primeiro sobre as coisas humanas e depois sobre as divinas justamente porque as divinas foram instituídas pelos homens, é este: assim como o pintor precede o quadro, e o arquiteto o edifício, assim também as cidades precedem o instituído por elas. Mas acrescenta que primeiro escreveria sobre os deuses e depois sobre os homens, se tratasse de toda a natureza divina, como se aqui houvesse tratado de parte, não de toda. Ou será que parte alguma da natureza divina, embora não toda, deva preceder a dos homens? Que significa que nos 3 últimos livros, ao explicar com diligência os deuses certos, incertos e escolhidos, parece não passar em silêncio nenhuma natureza divina. Que significa o que diz: se escrevêssemos de toda a natureza divina e humana, explicaríamos a divina antes de tratar da humana. Ou escreve de toda a natureza divina, de alguma ou, em absoluto, de nenhuma. Se de toda, deve sem dúvida antepor-se às coisas humanas. E se de alguma, porque não há também de preceder as coisas humanas. É, porventura, indigna de preferir-se a natureza total dos homens a alguma parte dos deuses. E se a todas as coisas humanas é muito que alguma parte divina se anteponha, é, pelo menos, digna de antepor-se às romanas, porque escreveu os livros das coisas humanas não no concernente ao orbe da terra, mas no tocante a Roma apenas. Contudo, disse que com razão antepunha, de acordo com o plano de sua obra, os livros das coisas humanas aos livros das coisas divinas, como o pintor precede o quadro pintado, e o arquiteto, o edifício, confessando as claras haverem também essas coisas divinas, como a pintura e a construção, sido criadas pelos homens. Resta entender se não haver escrito sobre nenhuma natureza divina, e isso não quis dizê-lo abertamente, mas disse-o aos inteligentes. Onde diz não toda, comumente se entende alguma, mas também é possível entender-se nenhuma, porque aqui a nenhuma não é toda, nem alguma. Como Varrão diz, se houvesse de escrever sobre toda a natureza divina, a ordem seria antepô-la às coisas humanas. Mas como, embora o cale, a verdade grita que se deve antepor, sem dúvida, às coisas romanas, se não toda a natureza divina, pelo menos parte, com razão se pospõe. Logo, não é nenhuma. Não quis as coisas divinas antepor às humanas, o que não quis foi as coisas verdadeiras preferir às falsas. No que escreveu das coisas humanas seguiu a história dos acontecimentos, nas coisas que chama divinas, que seguiu, senão as opiniões da vaidade.
Essa, realmente, a verdade, a sutil significação que quis evidenciar, não somente ao escrever primeiro das coisas humanas e depois das coisas divinas, mas também ao dar o porquê do que fazia. Se silenciasse o motivo, talvez outros dessem interpretação diferente ao caso. Na razão que aduziu não deixou lugar para caprichosas suspeitas e provou a saciedade antepor os homens às instituições dos homens, não a natureza dos homens à natureza dos deuses. Desse modo, confessou haver escrito os livros das coisas divinas, não sobre a verdade, tocante à natureza, mas sobre a falsidade, concernente ao erro. E o que prova com maior clareza em outra parte, como referi no livro 4, quando diz que, se fundasse nova cidade, escreveria segundo a fórmula da natureza, mas, como já encontrara a velha, não podia desligar-se de seus usos. Capítulo 5. 3 gêneros de teologia, segundo Varrão: fabuloso, outro, natural, e o terceiro, civil. Que significa o que diz sobre os 3 gêneros de teologia, quer dizer, da ciência dos deuses, cujos nomes são, um mítico, outro, físico, e outro, civil. Em latim, se o uso permitisse, ao primeiro gênero chamaríamos fabular, mas chamemo-lo fabuloso. Chamou-se mítico, de fábula, porque em grego mito significa fábula. A linguagem costumeira já permite dar-se ao segundo nome de natural. O terceiro foi ele mesmo que o expressou em latim, chamando-lhe civil. Logo a seguir declara, chamam-no mítico porque usado principalmente pelos poetas, físico, porque o manuseiam os filósofos, e civil, porque o empregam os povos. No primeiro que mencionei, diz, há muitas ficções contra a dignidade e natureza imortal. Nele se fala de haver este Deus procedido da cabeça, aquele, da coxa, outro, de gotas de sangue. Nele se lê que os deuses roubaram, cometeram adultério e serviam um homem. Finalmente, nele se atribuem aos deuses todas as desordens em que pode cair não somente o homem, mas o homem mais desprezível. Aqui, sem dúvida quando pôde, quando se atreveu, quando se julgou impune, expressou sem sombra alguma de ambiguidade quanto injúrias fábulas mentirosas fazem a natureza dos deuses. Não falava da teologia natural, nem da civil, mas da fabulosa, que considerou digna de censurada livremente por ele. Vejamos o que diz da outra. O segundo gênero é o que demonstrei. Sobre ele os filósofos legaram-nos muitos livros. Neles se fala sobre a essência, lugar, espécie e qualidade dos deuses, sobre se são eternos, se constam de fogo, como acreditou Heráclito, se de números, como Pitágoras, ou de átomos, como diz Epicuro. E assim outras coisas que os ouvidos podem suportar melhor entre paredes, na escola, que fora, no foro. Nada censura no gênero que chamam físico e é próprio dos filósofos. Apenas fez menção das controvérsias que houve entre eles e deram lugar a variedade de seitas dissidentes. Removeu-o, todavia, da ágora, ou seja, dos povos. E condenou a reclusão das escolas e suas paredes. Aquele, porém, o primeiro, o mais mentiroso e o mais torpe, não o removeu das cidades. Ó, religiosos ouvidos populares! Ó, religiosos ouvidos romanos! Não podem suportar as discussões dos filósofos a propósito dos deuses imortais e, por outro lado, os cantos dos poetas e as representações dos histriões,
fingidos contra a dignidade e a natureza dos deuses imortais e susceptíveis de ser aplicados não ao homem apenas, porém ao mais vil dos homens, não só os suportam, mas até os ouvem com agrado. E não fica assim. Imaginam agradar aos referidos deuses, que, segundo julgam, devem ser aplacados por intermédio seu. Alguém dirá, do civil, de que agora se trata, distingamos dois gêneros, mítico e físico, isto é, fabuloso e natural, visto como ele também os distinguiu. Vejamos, pois, o civil e a explicação que dele faz. Compreendo com facilidade por que se deve distingui-lo do fabuloso, porque é falso, porque é torpe, porque é indigno. E querer do civil discernir o natural, que significa, senão confessar que o próprio civil é mentiroso. Porque, se natural, que repreensão merece para excluí-lo? E, se o chamado civil não é natural, que merecimento possui para admiti-lo? Esta é a causa de haver escrito primeiro das coisas humanas e depois das divinas. Nas coisas divinas seguiu as instituições dos homens, não a natureza dos deuses. Examinemos também a teologia civil. O terceiro gênero, diz, é o que os cidadãos e de modo especial os sacerdotes devem conhecer e pôr em prática nas urbes. Nele se acha a que deuses se há de render culto público e a que ritos e sacrifícios está cada qual obrigado. Fixemos mais atenção no seguinte: a primeira teologia, diz, é principalmente própria ao teatro, a segunda, ao mundo, a terceira, às cidades. Quem não vê a qual entrega a palma. Certamente que a segunda, de que acima declarou ser dos filósofos. Dila pertencente ao mundo e, segundo os filósofos, nada é melhor que o mundo. As outras duas teologias, a primeira e a terceira, a saber, a do teatro e a da cidade, distingue-as ou confunde-as. Vemos que de algo ser da cidade logicamente não se segue possa pertencer também ao mundo, embora vejamos estarem no mundo as cidades. Pode suceder que na cidade, de acordo com falsas opiniões, se acreditem e se adorem seres cuja natureza não está no mundo, nem fora do mundo. E o teatro, onde está, senão na cidade? Quem instituiu o teatro, senão a cidade? Porque o estabeleceu, senão por causa dos jogos cênicos? Onde se colocam os jogos cênicos, senão entre as coisas divinas, sobre que nesses livros se escrevem tamanhas agudezas? Capítulo 6. Da teologia mítica, ou seja, da fabulosa, e da teologia civil, contra Varrão. És, ó Marco Varrão, o mais engenhoso de todos os homens e, sem dúvida, o mais sábio, mas és homem, não Deus, nem mesmo homem que o Espírito de Deus haja elevado em liberdade e luzes, para ver e anunciar as coisas divinas. Vês claramente quanta distinção devia mediar entre as coisas divinas e as humanas frioleiras e mentiras. Mas temes as viciosíssimas opiniões dos povos e costumes sobre as superstições públicas, costumes que desdizem da natureza dos deuses, e de deuses tais como a fraqueza humana os imagina nos elementos do mundo. E tu sentes, quando consideras por todas as partes e toda a vossa literatura o proclama. Que papel desempenha aqui o engenho do homem, por mais excelente que seja? De que te serve nessa passagem crítica a doutrina humana, embora tão profunda e vasta? Desejas render culto aos deuses naturais e vês-te obrigado a rendê-lo aos civis.
achaste, é verdade, outros deuses, os fabulosos, em quem desafogas com maior liberdade a indignação que te oprime e, queiras ou não, salpica também os civis. Dizes convirem ao teatro os fabulosos, os naturais, ao mundo, e os civis, a cidade, por ser o mundo obra divina, e as cidades e os teatros, obra dos homens. Nem zombam de outros deuses nos teatros, senão dos adorados nos templos, nem dedicais a outros os jogos, senão aqueles a quem sacrificais vítimas. Com que maior liberdade e com que maior sutileza os dividirias, se dissesses deuses naturais, uns, e outros, de instituição humana, mas pensarem destes últimos uma coisa aos poetas, e outra, os sacerdotes, e se encontrarem de tal modo intimamente ligadas uma e outra pelo vínculo da falsidade, que ambas agradam aos demônios, de quem é inimiga a doutrina da verdade. Omitida por breve momento a teologia chamada natural, sobre que depois dissertaremos, agrada-te solicitar ou esperar dos deuses poéticos, teatrais, histriônicos e cênicos a vida eterna. Livre-nos o verdadeiro Deus de tão monstruosa e sacrílega demência. Que deve-se pedir a vida eterna a deuses a quem agradam essas coisas e que com elas se aplacam, frequentando-se nelas seus crimes. Ninguém, suponho, encontra-se mal da cabeça ao extremo de chegar a esse despenhadeiro da mais louca impiedade. Ninguém, por conseguinte, alcança a vida eterna pela teologia fabulosa, nem pela civil. Aquela semeia as torpezas dos deuses com ficções, esta colhe-as com aplauso. Aquela espalha mentiras, esta recolhe-as. Aquela afronta as coisas divinas com falsos crimes, esta abrange nas coisas divinas as representações de tais crimes. Aquela celebra em versos as nefandas ficções dos homens sobre os deuses, esta consagra-as em suas festividades. Aquela canta os delitos e as calamidades dos deuses, esta ama-os. Aquela publica-os ou finge-os, esta, porém, afirma-os como verdadeiros ou deleita-se até mesmo nos falsos. Ambas impuras e ambas condenáveis, mas aquela, teatral, confessa de público a própria torpeza, e esta, civil, cobre-se com a torpeza daquela. Deve-se, porventura, de teologia que mancha temporal e breve esperar a vida eterna? Ou será que o consórcio dos homens perversos macula a vida, se miscuem em nossas afirmações e afetos, e não empana a companhia dos demônios, adorados por seus crimes? Se adorados pelos verdadeiros, são maus. Se, pelos falsos, que mal adorados são. Ao dizê-lo, talvez alguém, desconhecedor dessas matérias, possa imaginar serem detestáveis apenas as composições dos poetas e as representações cênicas, por serem limpas e alheias a toda a indecência as coisas sagradas feitas, não pelos histriões, mas pelos sacerdotes. Fosse assim, ninguém jamais pensaria cumprir celebrar torpezas teatrais em honra dos deuses, jamais os deuses mandariam exibi-las em sua honra. Mas, precisamente, não se envergonham de nos teatros representarem honra dos deuses semelhantes torpezas, porque se representam iguais torpezas nos templos. Afinal, intentando citado autor distingue da fabulosa e da natural a teologia civil, discerne outra sui generis, que a separar preferiu considerar composta das outras duas. Diz que quanto os poetas escrevem é menos que o que devem crer os povos e que tudo o que os filósofos escrevem é mais do que convém ao vulgo investigar. É tamanha a diferença que existe entre elas, acrescenta, que de uma e outras se extraíram vários argumentos para a teologia civil. Em consequência,
o que tem de comum com os poetas será por nós tratado ao mesmo tempo com os civis. Entre esses temos de arrimar-nos mais aos filósofos que aos poetas. Logo, também algo aos poetas. E, todavia, das gerações dos deuses diz no outro lugar serem os povos mais propensos aos poetas que aos físicos. Aqui disse o que se deve fazer, ali, o que se fez. Disse que os filósofos escreveram para ser úteis, e os poetas, para agradar. E, por isso, os escritos dos poetas, que os povos não devem seguir, são os crimes dos deuses, que, contudo, deleitam o povo e os deuses, porque os poetas, segundo afirma, escrevem para deleitar, não para ser úteis. E escrevem apenas as coisas que os deuses pedem e os povos exibem. Capítulo 7. Semelhança e concordância entre a teologia fabulosa e a civil. A teologia fabulosa, teatral, cênica, pejada de indignidades e torpezas, reduz-se à teologia civil. E esta, que se julga, e com razão, merecedora de censura e desprezo, é parte da outra, considerada merecedora de culto e prática. Quando digo parte, não entendo, por certo, parte incongruente e alheia ao corpo total, unida e dependente dele, mas como que fora de seu lugar, e sim parte que guarde com ele absoluta harmonia mais proporcionada à união, como membro do corpo. Que outra coisa põe em relevo as estátuas, as figuras, as idades, os sexos e os ornamentos dos deuses? Acaso os poetas têm Júpiter barbado, e Mercúrio, imberbe, e não os têm os pontífices? Porventura causaram enorme vergonha a Priapo as representações mímicas e não também os sacerdotes? É por acaso, o que se ergue nos lugares sagrados, para adoração, e outro que sobe ao palco, para irrisão. Acaso não encarnam os histriões a pessoa do velho Saturno ou do púbere Apolo, tal como os representam as estátuas dos templos? Porque Fórculo, que preside as portas, e Limentino, que preside os limiares, são deuses masculinos, e entre eles Cárdia, que custodia os gonzos, em mulher. Não se acham nos livros das coisas divinas esses pormenores, que a sisudez dos poetas julgou indignos de suas composições. Porventura a Diana do teatro anda armada, e a civil é simples donzela? Porventura o Apolo da cena é citarista, e o de Delfos não? Porém, comparadas com as mais torpes, essas coisas revelam-se muito honestas. Que pensaram de Júpiter os que no Capitólio lhe puseram a nutriz? Não é verdade que todos deram aprovação a Evêmeros, que escreveu, não com charlatanice mítica, mas de história em punho, haverem todos esses deuses sido homens imortais? Os que acomodaram a mesa de Júpiter os parasitas deuses glutões, que pretenderam, senão encenar o religioso. Se dissesse o bufão haverem ao banquete de Júpiter assistido seus parasitas, sem dúvida pareceria que se procurava também causar riso. Mas disse o varrão, não quando tratava de ridicularizar os deuses, mas quando tratava de fazer que os respeitassem. E disse isso. Testemunham nos seus livros das coisas divinas, não das humanas. E disse-o, não quando expunha os jogos cênicos, mas quando revelava os direitos do Capitólio. Enfim, deixa-se vencer por essas coisas e persuade-se de que, como houvessem dado forma humana aos deuses, os julgara sensíveis aos prazeres do homem. Não faltaram tampouco os espíritos malignos, com seu mercado negro,
para confirmar essas nocivas opiniões, embelecando as mentes humanas. Daí surgiu a história seguinte: achando-se de folga e ocioso, o guardião do templo de Hércules inventou de jogar dados consigo mesmo, alternando uma e outra mão. Uma jogava por Hércules, a outra, por si mesmo. Sob esta condição, se ganhasse, jantaria com uma amiga as oferendas depositadas no templo. Se a vitória tocasse a Hércules, proveria do próprio bolso os prazeres do deus. Depois, havendo vencido a si mesmo, como se Hércules o tivesse feito, proporcionou ao deus Hércules e a Larência, nobilíssima cortesã, o jantar prometido. Enquanto dormia no templo, em sonhos Larência viu Hércules unir-se a ela e dizer-lhe que, dali saindo, o primeiro moço que encontrasse lhe entregaria o galardão que devia acreditar pago por Hércules. Assim despedida, o primeiro que encontrou foi Tarúcio, moço muito rico, havendo-a tido em sua companhia durante muito tempo, deixou-a, quando morreu, herdeira de tudo quanto possuía. Obtida a soma de dinheiro assim enorme, para não parecer ingrata à mercê divina, fez do povo romano seu herdeiro, coisa que julgou muito aceitável aos deuses. E, deixando de aparecer, encontraram-lhe o testamento. Devido a esses merecimentos, dizem haver merecido honras divinas. Se tudo não passasse de ficção poética, se se tratasse apenas de representação de atores cênicos, dir-se-ia, sem dúvida, pertencerem à teologia fabulosa e pensar-se-ia deverem ser separadas da dignidade da teologia civil. Todavia, como semelhantes baixezas, não dos poetas, mas dos povos, não dos historiadores, mas dos sacerdotes, não dos teatros, mas dos templos, ou seja, não da teologia fabulosa, mas da civil, são apresentadas por autor de tanto renome. Não é à toa que os histriões fingem, nas artes mímicas, tão grande desonestidade dos deuses, mas em vão e com certeza é que os sacerdotes se esforçam por fingir, em ritos sagrados, a honestidade dos deuses, que é zero. Há festividades de Juno, celebradas em sua querida ilha de Samos, onde se entregou em matrimônio a Júpiter. Há festividades de Ceres, em que se procura Proserpina, raptada por Plutão. Há festividades de Vênus, em que é chorado seu querido Adonis, moço belíssimo, morto a dentadas de javali. Há festividades da mãe dos deuses, em que Átis, formoso adolescente, amado por ela e castrado por seu ciúme feminino, chora outra miserável casta de homens também castrados e chamados galos. Sendo isso mais disforme que qualquer fealdade cênica, que significa o afã de estabelecer como que verdadeira separação entre as ficções fabulosas dos poetas a respeito dos deuses pertinentes ao teatro e à teologia civil, que querem pertencente à cidade, como entre o honesto e digno e o indigno e desonesto. Devem-se, pois, dar graças aos histriões, que respeitam os olhos dos homens e não deixaram todas as coisas anônios espetáculos, coisas que se escondem atrás das paredes dos templos sagrados. Que se deve pensar de bom sobre os mistérios que cobrem de trevas, quando assim detestáveis são os que exibem a luz. Na realidade, o que em segredo fazem por meio de castrados e efeminados, vejam-no eles próprios. Mas não puderam, em absoluto, ocultar homens infelizes e torpemente enervados e corrompidos. Intimem a quem possam que fazem algo santo por ministério de tais homens, que, e isso não podem negá-lo, são enumerados e andam entre as coisas santas. Não sabemos o que fazem, mas sabemos por que ministros o fazem. Conhecemos o que se representa no palco, onde, mesmo em companhia de rameiras, jamais entrou homem castrado ou efeminado. E, contudo, também os torpes e infames fazem a mesma coisa e sua profissão não é compatível com a honestidade.
Que mistérios serão esses que, para representá-los, a santidade escolheu pessoas que em seu seio nem a própria obscenidade teatral admite? Capítulo 8. Interpretações das razões naturais que os sábios pagãos se esforçam por fazer vistas em prol de seus deuses. Mas tudo isso tem certas interpretações fisiológicas, como dizem, ou seja, razões naturais, como se na presente discussão estivéssemos tratando da fisiologia e não da teologia, isto é, da ciência, não da natureza, mas de Deus. Embora aquele que é verdadeiro Deus seja Deus, não por opinião, mas por natureza, nem toda natureza é Deus, porque indubitável é que a natureza do homem, a do animal, a da árvore ou a da pedra é natureza, mas nenhuma delas é Deus. Se, quando se trata dos mistérios da mãe dos deuses, o cúmulo de tal interpretação é ser a mãe dos deuses a terra, para que avançarmos na busca, para que esquadrinharmos o restante. Existe algo que com maior evidência apoia os que dizem haverem sido homens esses deuses. Porque são terrígenas, a mãe deles é a terra. Na verdadeira teologia, a terra é obra de Deus, não mãe. Contudo, seja qual for a interpretação que se dê aos mistérios, e embora se refiram à natureza das coisas, não é conforme a natureza, mas contra a natureza o homem sofrer a condição de mulher. Essa enfermidade, esse crime, essa ignomínia profissão dos referidos mistérios, coisa que nos corrompidos costumes dos homens apenas se confessa entre tormentos. Logo, se tais mistérios, que se manifestam mais torpes que as torpezas cênicas, aqui se escusam e se purgam, porque têm suas interpretações que põem de manifesto significarem a natureza das coisas, porque não se escusam e se purgam também de igual modo as poéticas. Muitos interpretaram-nas também dessa maneira, ao extremo de acreditarem por demais inumano e muito infame haver Saturno comido os filhos. Alguns dão a seguinte interpretação: a longevidade do tempo, significada pelo nome de Saturno, devora tudo quanto engendra. Ou, essa opinião de Varrão: Saturno pertence às sementes, que voltam à terra, donde brotam. Assim, outros de outro modo, e de igual modo os demais. E, todavia, dá-se a essa teologia o nome de fabulosa e, com interpretações assim, é repreendida, reprovada e desaprovada. E com razão diferenciam com repúdio, não apenas da natural, própria de filósofos, mas também da civil, objeto de que tratamos, que se afirma pertencer a cidades e povos. Isso é feito precisamente com o fim de os homens mais agudos e mais sábios, que o escreveram, compreenderem a obrigação de condenar uma e outra, quer dizer, a fabulosa e a civil. Atrevem-se, entretanto, a condenar aquela, não se atrevem a condenar esta. Acreditavam censurável aquela, a esta, sua semelhante, expuseram-na para cotejá-la, não para que se escolhesse guardar esta em lugar daquela, e sim para entender-se que devia ser repelida com aquela. Desse modo, sem perigo para os que temiam repreender a teologia civil, uma e outra desdenhadas, poderia apoderar-se dos espíritos mais sensatos a que chamam natural. Posto serem fabulosas e civis a civil e a fabulosa, uma e outra achará fabulosas quem considerar com cordura as vaidades e obscenidades de ambas e ambas achará civis quem nas festividades dos deuses civis e nas coisas divinas das cidades advertir os jogos cênicos pertinentes à fabulosa. Como, por conseguinte, atribuir-se o poder de dar a vida eterna a qualquer desses deuses, a quem seus próprios ídolos e ritos persuadem serem a imagem mais perfeita das formas, das idades, do sexo, do ornato, dos matrimônios, das genealogias e dos ritos reprovados abertamente pelos deuses fabulosos.
Em tudo isso deixa-se entrever que foram homens e, de acordo com a vida ou morte de cada qual, constituíram-se ritos e solenidades para eles, ou imundíssimos espíritos que, aproveitando-se de qualquer ocasião, acaçaparam-se nas mentes humanas, para seduzi-las. Capítulo 9. Ofícios de cada um dos deuses. Que dizer dos ofícios dos deuses, tão vil e tão pormenorizadamente repartidos, razão por que dizem convir dirigir-lhes súplicas de acordo com o dever próprio de cada um deles. Disso não dissemos tudo, porém muitas coisas. Porventura não tem maior consonância com a arte mímica do que com a dignidade divina. Se alguém provesse de duas amas determinada criança, para uma dar-lhe apenas comida, e a outra, bebida, como os pagãos a esses mistérios atribuíam duas, eduquipotina, sem dúvida pareceria que perdera o juízo e no caso representava algo parecido à farsa. Querem que líbero derive de livramento, porque, no comércio carnal, com seu auxílio, os homens expelem sêmen e ficam livres. Isso mesmo dizem nas mulheres fazer líbera, também chamada a Vênus, porque também dizem que elas expelem sêmen. Por essa razão, no templo oferecem a líbero a parte viril do corpo, e a líbera, a da mulher. A isso acrescentam que a líbero se destina em mulheres e vinho para excitar a libido. Desse modo celebram-se as bacanais com extrema libertinagem e o próprio Varrão confessa-o, dizendo que seria impossível às bacantes praticar semelhantes excessos, caso não fossem alienadas. Essas orgias, porém, mais tarde desagradaram ao Senado, mais sábio, que mandou aboli-las. Pelo menos aqui, talvez, começaram a ver o poderio dos espíritos imundos sobre as mentes dos homens, enquanto os consideram deuses. É certo que nada igual se passaria no teatro, porque ali jogam, não enlouquecem, mesmo quando seja semelhante à loucura ter deuses que se deleitem em tais jogos. Que significação merece o parecer que do homem supersticioso distingue o religioso, dizendo que o supersticioso teme os deuses e o religioso somente os respeita como a paz, não os teme como inimigos. Diz, ademais, serem todos de tal maneira bons, que lhes é mais fácil perdoar os culpados que causar dano a qualquer inculpável. Menciona, entretanto, 3 deuses custódios de que, depois do parto, provém a mulher que deu à luz, a fim do deus Silvano não entrar durante a noite e perturbá-la. E, para figurar esses guardas, 3 homens rondam de noite os dintéis da casa e golpeiam o dintel, primeiro com machado, depois com mão de pilão, e, por último, o varrem com vassouras, para, graças a tais emblemas da lavoura, proibir-se a entrada do deus Silvano. Porque as árvores não se cortam, nem se podam sem machado, nem a farinha se faz sem pilão, nem os grãos de cereal se amontoam sem vassouras. Das 3 coisas tomaram nome 3 deuses: Intercedona, do corte do machado; Piluno, do pilão; Pilo. E Deverra, das escovas. Graças aos 3 deuses guardiães ficava Puérpera salvo da violência do deus Silvano. Assim, a proteção dos deuses bons não pode prevalecer contra a crueldade de um deus daninho, se muitos não se juntam contra um só e não lhe opõem os da lavoura, como signos contrários a esse deus áspero, horrendo e inculto, como Silvestre que é. Essa é a inocência dos deuses. Essa concórdia. Esses os deuses protetores das cidades, mais dignos de riso que todos os escárnios do teatro. O ajuntamento carnal entre homem e mulher é presenciado pelo deus julgatino. Vá lá. Para a recém-casada a ser conduzida ao novo domicílio, chama-se, porém,
o deus do Miduco. Para instalá-la em casa emprega-se o deus Domício. E para mantê-la junto ao marido vem a deusa Manturna. Para que continuar a busca? Respeite-se o pudor humano. Faça o restante a concupiscência do sangue e da carne, no segredo da vergonha. Aqui vem encher o leito nupcial com essa turba de deuses, quando de perto dele se retiram até mesmo os padrinhos. Precisamente não para que com o pensamento de se encontrarem presentes se conserve com maior cuidado a pudicícia, mas para as mulheres, débeis em sexo e temerosas, por inexperientes, com sua cooperação consumarem o casamento. Presenciam o ato a deusa Virginense, o deus Pai Subigo, a deusa Mãe Prema, a deusa Pertunda, Vênus e Priapo. Que significa isso? Se fôssemos ter ao homem empenhado em tal empresa o auxílio dos deuses, não bastará algum ou alguma deles? Acaso seria pouco Vênus apenas, assim chamada precisamente porque, sem seu poder, nenhuma mulher deixava de ser virgem? Se nos homens há vergonha inexistente nos deuses, porventura os casados, quando percebessem que o ato é presenciado por tantos deuses de um e outro sexo, que os instigam ao ato, não se envergonhariam de tal maneira que ele ficasse inibido e ela opusesse mais resistência. Na realidade, se encontra presente a deusa Virginense, para desatar a faixa da Virgem, se encontra o deus Subigo, para que se sujeite ao homem, se encontra a deusa Prema, para que, submetida, a estreite e não a deixe mover-se, que papel desempenha no caso a deusa Pertunda? Enrubeça de vergonha e saia. Que o marido, pelo menos, faça alguma coisa. É muito indecoroso que o significado pelo nome dele o faça outro que não o marido. Mas talvez se lhe permita ficar porque a deusa, não Deus, se a julgasse um homem e se chamasse Pertundo, mais auxílio pediria contra ele o marido, para salvar a honra da esposa, que contra Silvano a puérpera. Mas, para que o digo, que está presente Priapo, másculo a conta toda, sobre cujo bestialíssimo e monstruoso falo as matronas mandavam sentar-se a recém-casada, segundo usança muito religiosa e honesta entre elas. Mas continuem e esforcem-se por distinguir, quanto lhes permita a sutileza, entre a teologia civil e a teologia fabulosa, entre as cidades e os teatros, entre os templos e o palco, entre os mistérios dos pontífices e os carmes dos poetas, como distinguem, das coisas torpes as honestas, das falsas as verdadeiras, das levianas as graves, das mentiras as verdades, das que cumpre evitar as que cumpre apetecer. Compreendamos-lhes muito bem o intento. Souberam que a teologia religiosa e teatral depende da civil e esta se reflete nos carmes dos poetas como um verdadeiro espelho. E, por esse motivo, exposta a teologia civil, que não se atrevem a condenar, arguem-lhes censuram com maior liberdade a imagem, com o fim de os conhecedores de seus intentos detestarem o original também. Mas os deuses, vendo-se nela como um verdadeiro espelho, amam-na tanto que se veem melhor em ambas. Essa razão de, com terríveis ameaças, haverem forçado quem os adorava a dedicar-lhes a imundícia da teologia fabulosa, tê-los incluído nas solenidades sagradas e colocado entre as coisas divinas. E, assim, de modo mais claro nos declararam tratar-se de espíritos muito imundos e fizeram da teologia teatral, abjeta e reprovada, membro e parte da teologia civil, escolhida e aprovada, para que, sendo por completo enganadora e torpe, além de reduto dos deuses hipócritas, contenha-se parte nos escritos dos sacerdotes e parte nas composições dos poetas. Se tem outras partes, é outro caso. No momento, conforme a divisão de Varrão, creio haver deixado claro serem a mesma coisa a teologia civil e a teologia urbana e teatral.
Precisamente por isso, a saber, por encontrarem-se uma e outra repletas de semelhantes torpezas, absurdos, indignidades e falsidades, as pessoas religiosas devem abster-se de esperar de uma ou de outra vida eterna. O próprio Varrão começa, finalmente, a enumerar e referir os deuses a partir da concepção do homem, começa por Jano. Estira a série até a morte do homem decrépito e fecha o céu com os deuses próprios do homem, com a deusa Nênia, quer dizer, com o hino cantado nos funerais dos velhos. Enumera em seguida outros deuses, concernentes, não ao homem, mas às coisas do homem, como o alimento, o vestuário e quaisquer outras coisas necessárias à vida presente, mostrando em cada caso o ofício próprio de cada um deles e o porquê de a gente dever dirigir súplicas a cada qual. Em todo o ensaio não indicou nem nomeou Deus algum a quem se deva pedir a vida eterna, único motivo de sermos cristãos. Quem será estúpido ao extremo de não perceber que Varrão, ao investigar e expor com tanto esmero a teologia civil, ao provar-lhe a semelhança com a fabulosa, indigna e vergonhosa, e ao ensinar com farta evidência a constituir parte daquela fabulosa, pretende apenas insinuar no coração dos homens a natural, que diz própria dos filósofos. E com tamanha sutileza assim procede, que censura a fabulosa e não se atreve a reprovar francamente a civil, mas, pelo contrário, ao desmascará-la, mostra a ser repreensível e, desse modo, reprovadas ambas pelo juízo dos homens de bem inteligentes, a escolha fatalmente recai na teologia natural. Dela, auxiliados pelo verdadeiro Deus, trataremos em tempo e lugar convenientes. Capítulo 10. Liberdade de Sêneca, que repreende mais acremente a teologia civil que Varrão a fabulosa. É certo não haver faltado de todo, mas apenas em parte, a Ennio Sêneca, que floresceu em tempo de nossos apóstolos, segundo consta em alguns documentos, a liberdade que faltou a Varrão para abertamente censurar a teologia civil, a mais parecida com a do teatro. Teve liberdade na pena, não a teve na vida. Com efeito, no livro que compôs contra as superstições critica com muito maior profusão e com muito maior veemência a teologia civil e urbana que Varrão é fabulosa e teatral. Quando trata dos ídolos, diz, consagram como veneráveis, imortais e invioláveis a deuses feitos de matéria insensível e abjeta, sob a forma de homens, feras e peixes. Emprestam-lhes, às vezes, corpos em que os sexos se confundem. Chamam deuses objetos que o sopro de vida transformaria em monstros. Pouco mais adiante, depois de resumir as opiniões de alguns filósofos, passa ao elogio da teologia natural e faz a si mesmo esta pergunta: a isso alguém objetará: acreditareis serem deuses o céu e a terra e haver outros sobre isso sob a lua? Prestarei ouvidos a Platão ou ao peripatético Estratão, dos quais um fez Deus sem corpo e outro fez sem alma. E, em resposta à objeção, escreve, que parecem-te mais verdadeiros os sonhos de T. Tácio, Rômulo ou Túlio Hostílio. Tácio dedicou a Deus a chacina, Rômulo a Pico e Tiberino, e Hostílio ao pavor e ao pálor as mais sombrias afeições do homem, dos quais um é movimento da alma espavorida e o outro, não enfermidade, mas cor do corpo. Darás maior crédito a esses deuses e recebê-los-ás no céu? Com que liberdade escreveu sobre os ritos cruelmente depravados? Este, diz, amputa as partes viris, aquele corta os próprios bíceps. Quando temerão a cólera dos deuses os que de tal maneira os tornam propícios? Não se deve prestar culto de espécie alguma a deuses que o querem.
Tamanho desvario da mente excêntrica e perturbada, que pretendem agradar aos deuses de tal maneira que nem mesmo os homens mais bárbaros e de mais fabulosa crueldade se mostram mais desumanos que eles. Os tiranos dilaceraram os membros de alguns, mas a ninguém mandaram dilacerar os próprios. Alguns castraram-se para deleite dos apetites reais, mas ninguém pôs as mãos em si mesmo, por ordem do Senhor, para não ser homem. Despedaçam-se a si mesmos nos templos e erguem súplicas por meio dos ferimentos e do sangue. Se alguém tiver oportunidade de ver o que fazem e padecem, assistirá a coisas tão indecorosas para os honestos, tão indignas dos livres e tão desconformes com a razão, que ninguém há de pôr-lhes em dúvida a loucura, se fossem menos numerosas. Agora o apoio da sensatez é a multidão dos loucos. Quanto às cenas a que o próprio Capitólio serve de palco, cenas censuradas em absoluto e com intrepidez por Sêneca, que homens podem nelas aparecer, senão doidos varridos e bufões. Com efeito, nos mistérios egípcios chora-se a perda de Osíris e, uma vez encontrado, a dor transforma-se em grande alegria. Apesar de serem ficção a perda e o encontro, os que nada perderam nem encontraram exprimem com grande animação a dor e a alegria. Semelhante loucura, diz Sêneca, tem duração limitada. É tolerável enlouquecer uma vez por ano. Cheguei ao Capitólio. Vergonha causará a loucura descoberta, que a demência pública transformou em dever. Este diz ao Deus o nome das divindades que o saúdam, aquele anuncia as horas a Júpiter. Este é lictor, aquele, perfumador, com inútil movimento dos braços imita quem perfuma. Há mulheres que, de pé e longe não apenas dos ídolos, mas também do templo, penteiam Juno e Minerva, movem os dedos à maneira das penteadeiras. Outras seguram o espelho, outras convidam os deuses a presenciar-lhes os pleitos, outros oferecem os libelos e informam-nos do andamento da causa. Famoso Aquimimo, velho e decrépito, representava todo o dia no Capitólio, como se os deuses gostassem de ator de que o público já não gostava. Ali vereis, roídos pela desídia, toda a espécie de artesãos a serviço dos deuses imortais. E, pouco depois, contudo, a deuses prometem serviço que, embora supérfluo, nem por isso é infame e torpe. Algumas sentam-se no Capitólio, persuadidas de que Júpiter as ama, não receiam a cólera de Juno, que, se queres dar crédito aos poetas, é a mais colérica. Faltou a Varrão semelhante liberdade. Atreveu-se apenas a criticar a teologia poética. Não se atreveu com a civil, que Sêneca lançou por terra. Se, todavia, atendemos à verdade, são piores os templos, onde se fazem tais coisas, que os teatros, onde as fingem. Assim, a conduta que Sêneca prescreve ao sábio nos mistérios da teologia civil não é adesão de consciência, mas profissão puramente exterior. O sábio, diz, observará todas essas práticas para obedecer à lei, sem acreditá-las agradáveis aos deuses. E acrescenta, que unimos em matrimônio os deuses, assim mesmo sem piedade alguma, pois unimos irmãos a irmãs. Casamos Belono com Marte, Vênus com Vulcano, Salácia com Netuno. E votamos alguns ao celibato, como se lhes faltasse partido, apesar de haver algumas deusas viúvas, como Populônia, Fulgora ou a deusa Romina. Maravilha-me haver faltado quem lhes pedisse a mão. Toda essa plebeia turba de divindades, durante longo tempo amontoada pela superstição, adoraremos, diz, como recordação do culto a um costume, não a realidade.
Conclusão: nem as leis, nem o costume instituíram na teologia civil coisa grata aos deuses ou conforme com a realidade. Mas Sêneca, tornado quase livre pela filosofia, como era ilustre senador do povo romano, venerava o que repreendia, praticava o que impugnava e adorava o que inculpava. Na realidade, a filosofia ensinara-lhe algo importante, isto é, a não ser supersticioso no mundo, mas as leis dos cidadãos e os costumes humanos, sem arrastá-lo ao palco, transformam-no, dentro do templo, em imitador dos histriões, imitador mais criminoso ainda porque a personagem por ele representada, aos olhos da multidão podia passar por sincera. Capítulo 11. Pensamento de Sêneca acerca dos judeus. Entre outras superstições da teologia civil, Sêneca censura as cerimônias judaicas, em especial os sábados, afirmando guardarem-nos inutilmente, pois o sétimo dia observado representa quase um sétimo da vida gasto em repouso prejudicial a muitas necessidades urgentes. Não se atreveu a mencionar os cristãos, já inimigos declarados dos judeus, nem para falar bem, nem para falar mal, porque não os louvaria, contra a velha usança romana, nem os censuraria, talvez contra a própria vontade. Falando dos judeus, declara: tomou, todavia, tamanho impulso à maneira de viver dessa péssima raça, que quase todo mundo a perfilhou. Os vencidos ditaram leis aos vencedores. Maravilha-se, ao dizê-lo, porque ignorava os segredos da conduta divina. Exprime, a seguir, o que pensa da própria religião dos judeus. Alguns conhecem as causas de seus ritos, mas a maioria do povo pratica-os, ignorando-lhes o porquê. Mas sobre os sacramentos dos judeus, porque e como foram instituídos por autoridade divina e como, depois, quando a mesma autoridade divina julgou oportuno, os retirou do povo escolhido, a quem se revelou o mistério da vida eterna, já falamos em outra parte, em especial quando disputamos contra os maniqueus. E disso trataremos em lugar mais conveniente desta obra. Capítulo 12. Descoberta a vaidade dos deuses gentios, torna-se impossível pôr em dúvida que a ninguém podem dar a vida eterna a deuses incapazes de auxiliar a temporal. Agora, se alguém achar insuficiente o que neste volume se disse a respeito das três teologias, que os gregos chamam de mítica, física e política e em latim podem receber o nome de fabulosa, natural e civil, posto que a vida eterna não podem dá-la fabulosa, criticada com extrema liberdade pelos mesmos adoradores de muitos e falsos deuses, nem a civil, de que provadamente aquela é parte, além de a segunda ser muito parecida com a primeira ou pior que ela, juntilho tratado nos livros anteriores e, em especial, o muito escrito no quarto sobre o Deus dador da felicidade. A quem, por amor à vida eterna, deviam consagrar-se os homens, se não apenas à felicidade, se fora deusa. Como, porém, deusa não é, mas graça de Deus, a quem, se não a Deus, dador da felicidade, devemos consagrar-nos, os que com piedosa caridade amamos a vida eterna, onde se acha a verdadeira e plena felicidade. Creio que, diante do que se disse, a ninguém ocorrerá duvidar de não darem a felicidade os deuses a quem se rende culto com tamanhas torpezas e que se zangam mais torpemente ainda, se não lhes tributam, revelando-se, desse modo, imundíssimos espíritos. Por último, como pode dar a vida eterna a quem não dá a felicidade? Damos o nome de vida eterna àquela em que a felicidade não tem fim. Se a alma vive em penas eternas, atormentadoras também dos espíritos imundos, então é morte eterna, não vida,
porque não há maior nem pior morte que onde a morte não morre. Como entretanto a natureza da alma foi criada imortal, não pode existir sem alguma vida e sua morte suprema consiste no apartar-se da vida de Deus na eternidade das penas. A vida eterna, ou seja, feliz e sem fim, apenas a da quem dá a felicidade verdadeira. Como se encontram convencidos de não poderem dar luz que a teologia civil adora, não somente não se lhes deve culto pelas coisas temporais e terrenas, coisa por nós provada nos 5 livros anteriores, como também, e muito menos, pela vida eterna, que seguirá a morte. Disso é que tratamos neste livro, servindo-nos também dos outros. Mas, como a força do inveterado costume deitou raízes demasiado profundas, se alguém julga pouco que neste livro se disse sobre a obrigação de rechaçar e fugir à teologia civil, preste atenção ao que, auxiliados por Deus, acrescentaremos no seguinte.